Então, Olá de novo, né? obrigada, Paulinha. Gratidão, que massa. É isso, é muito bom você ter vindo hoje, a gente poder colher esse depoimento, porque assim, é, quem vem só para as constelações, de fato não sabe o que é a formação, o que é que a gente vive nessa convivência com esse grupo, né? Porque imagine, é um ano e meio o ciclo básico, que é o que você fez, mas vocês naquela época vocês faziam os treinos por fora, né? Aí agora a gente implementou o ciclo de práticas e avançados, que é mais um ano. Então imagine você convivendo com essas pessoas durante 2 anos e meio, né? E é uma convivência muito profunda. Você conhece pessoas de verdade, como você não conhece no seu mundo, né? Aí secular, assim, né? Não tem como você ter essa profundidade, né? Não só na história, mas no sentimento, na sensação, né? Naquilo que é mais visceral, né? Seu e do outro, enfim. Bom, vou falar então da estrutura da formação, né? Já falei que são 2 anos e meio para você fazer tudo. Mas atualmente, como o André falou, você pode fazer só 1 ano e meio, só de autoconhecimento, e aí você vai fazer exercícios de constelação, sem problema. É, e depois desse 1 ano e meio é que você decide se você quer se tornar um constelador ou não. E pensando nisso, a gente pensou justamente que esse constelador, essa consteladora tenham 448 horas de treino, assim, de dentro do campo, né? Ou seja, não são pessoas que vão chegar e vão começar a constelar, ah, deixa eu experimentar. Não, elas já experimentaram, elas já viveram muitos processos, se não todos, né? No sentido das nuances, assim, né? Não, todos não dá, mas muitos, muitos. Então, assim, vocês entram com esse módulo que vai acontecer agora, o primeiro, que é o módulo de abertura, se chama Das Compulsões ao Essencial. Antes não tinha esse módulo, mas a Alexandra percebeu que qualquer pessoa que entre num trabalho de autoconhecimento profundo, a primeira coisa que ela tem que fazer é sair das distrações e das compulsões. Porque hoje, qualquer momentinho a gente está com o celular na mão, qualquer momentinho a gente está comendo alguma coisa, qualquer momentinho a gente está falando, né? E, por exemplo, essas 3 coisas são ações que a gente precisa aprender a lidar com isso sem que isso seja distrator, né? Porque senão você não consegue se aprofundar, né? Então, esse primeiro módulo é para isso, para trabalhar isso. É um módulo que tem pessoas que dizem, ah, não sei se eu quero, se eu não quero. Eu digo, ó, venha, é só um final de semana, das 9 às 17, 2 dias, presencial, nessa salinha aqui. E, deixa eu mostrar a salinha, ó a salinha, olha quanta gente. Andrezão, ah, legal. A gente transmite, ó, naquela parede de lá, a gente faz a transmissão das pessoas que estão em outras cidades. Então, nessas cadeirinhas ficam sentadas as pessoas que estão aqui e eu fico com o computador aí transmitindo e a gente vê e elas até participam das constelações. Então, fica híbrido mesmo. Aí chega o módulo 2, que é o módulo de abertura, que é o módulo dos fundamentos, que aí a gente vai estudar Bert Hellinger, as leis sistêmicas, e todos vão fazer uma constelação sobre a ordem no sistema. A gente vai fazer uma constelação para verificar se você está no lugar correto, né? No número de filho que você é, se você parentalizou, se você não parentalizou, como você faz para poder soltar os não lugares e ficar no seu lugar. A gente começa por aí. E nesse módulo também a gente já começa a falar sobre
os principais fundamentos de Alexandra Caymmi, que ela trabalha basicamente com a reintegração das partes. Tudo aquilo que o trauma tirou da gente, não foi o trauma que tirou, mas aquilo que fez com que a nossa coragem, a nossa autoestima, nossa capacidade de materialização, de saber qual é o nosso projeto de vida, né? Isso que nossa criança interior, que estão separados, a gente vai aprender a reintegrar, né? Com essas forças arquetípicas dos orixás, compreendendo elas também. Nesse módulo a gente ainda não estuda isso, tá? Mas com a ferramenta da pesquisa, a tecnologia da pesquisa que a Alexandra desenvolveu, que você já deve ter visto, né? Que a gente tem um sintoma e a gente pergunta para o sintoma, a gente fala: diga por favor, eu sou sintoma e ao mesmo tempo uma pessoa, eu sou sintoma e ao mesmo tempo um evento, e por aí vamos, né? Módulo 1, fortíssimo, pois é. Só o módulo 1, Só o módulo 2, na verdade, né? Que é o de fundamentos. As aulas, elas são sempre mensais, então é sempre uma vez por mês, um final de semana, tá? A ideia é condensar tudo nesse final de semana. Se vocês quiserem se encontrar durante a semana, ok, mas não é necessariamente uma imposição, necessidade para a gente, não. Pronto. Módulo 2, módulo 3, é o módulo da criança feliz. Diga. Quanto tempo dura cada módulo? Cada módulo dura 2 meses. Tá. Porque de fato são 4 aulas. Tá. Né? São 4 dias. Ótima pergunta. A criança feliz, quem dá é a própria Alexandra Caymmi. Então, esse aí é incrível. Esse é o único que são 4 dias seguidos, tá? Porque ela vem da Suíça, né? E fica com o grupo e é incrível isso. Muito, muito legal. E aí ela vai trabalhar, aí o pessoal... Pô, mas e a criança ferida? Não vai olhar para a criança ferida? Ela tem um jeitinho, né? De olhar, mas colocar energia e ensinar para vocês colocarem energia na criança feliz, não mais na criança ferida. Conhecê-la, mas fazer uma outra forma de lidar, é bem interessante. Aí vem o módulo 4, que é o módulo de xamanismo, que é esse que Paulinha estava falando. É um módulo que a gente tem um contato com os 4 elementos, né? Fazemos fogueira, usamos a terra, temos várias dinâmicas para vocês sentirem os 4 elementos e o poder de cura deles, para que vocês possam em casa aprenderem a se autorregular com os 4 elementos. Então, o xamanismo, inclusive, a Lê faz questão de dizer que xamã é aquele que cura a si mesmo. Então, o xamanismo, ele é uma grande tecnologia de autocura mesmo, porque não dá para você curar o outro sem se curar. Não dá para você falar para o outro, faça isso ou faça aquilo, se você não fez. Né? Então, essa é a premissa, né? Nesse módulo de xamanismo, a gente também tem um módulo de musicoterapia, embora depois a gente vai ter um intermódulo, um dia inteiro, só de musicoterapia, mas nesse a gente tem... Aí sim se falam dos arquétipos dos orixás, né? E aí vocês conhecem as histórias, os itãs, os toques, as músicas e os animais de poder. Tem jornada de animal de poder, de animal de medo, é muito bacana. Também 2 meses, né? Em um mês 2 dias, no outro mês 2 dias. Módulo 4, então, né? Xamanismo. Aí chega o módulo 5, que é o de individuais, que Paulinha também... Adorei, tá vendo? Se a gente tivesse combinado, não tinha sido tão bom.
Então, o módulos individuais, vocês aprendem a constelar com bonecos, a constelar com âncoras, papéis no chão, visualização e técnicas via internet, né, que a gente tem ensinado também. E esse módulo ele é todo um a um. Então, você participou como cliente, né? Ela teve um dia que uma das alunas da turma 20, né, precisava de um cliente, aí chamei ela, foi bem legal, ela entrou lá, foi bem legal. Então, vai ter justamente essa parte, né, das constelações individuais, que é o módulo 4, 5, isso. E aí chega o módulo 6, que é o módulo de coletivas empresariais e organizacionais, nos quais vocês compreendem assim, o quanto os seus campos foram também receberam essas vibrações do coletivo, né? Então, o lugar onde você morou, o grupo da onde você vem, se por acaso você tem ancestrais que vieram da África, da Itália, de Portugal, da Arábia, né? De alguma forma, a história desses lugares também pode estar vibrando de alguma forma no seu campo. É muito legal, muito legal. E aí a gente tem essa coisa linda de ter a participação de Jeca, Maria Angélica Fonseca Soares, que é consteladora desde 2004, que ela é quem recebe, ela e Irene Cotrim receberam a Alexandra Caymmi no Brasil, né? Incríveis elas duas. E aí chega no módulo 7, agora é 7, né? Que é o módulo de relacionamento de casal e sexualidade, que é a Alexandra Caymmi que dá novamente, lá vem ela da Suíça para cá, durante 4 dias também, para trabalhar esse tema incrível. E aí vamos falar sobre energia visceral, sobre autenticidade, sobre movimentos do masculino e do feminino dentro da gente, para que a gente possa harmonizar na gente, para que a gente possa viver no casal também. Terminou isso, 1 ano e meio, aí, sem pausa inclusive, a gente faz uma formatura, uma solenidade. Em janeiro já começamos a práticas e avançados. E aí, mesma coisa, todo mês, 2 dias a gente se encontra, só que dessa vez quem faz as constelações são vocês. E eu só supervisiono. E aí é bem legal. Geralmente eu faço um modelo e o resto das horas são os alunos. E aí a cada constelação que eu estou supervisionando, eu vou pontuando tudo que pode ser melhorado. Então, de fato, esses facilitadores estão chegando, ó, tinindo, assim, com muita experiência, com muita segurança, né? Em breve a gente vou fazer umas lives com essas meninas, ficaram só mulheres nesse momento, né? Mas as que estão treinando, que são incríveis, incríveis. É isso. Se tiverem dúvidas, por favor, me mandem, viu? A gente vai estar abrindo em breve. Vou deixar aqui embaixo as datas, viu? Eu estou falando de Salvador e estou ancorando aqui. Vou falar logo. Vai ter uma turma agora 2 e 3 de maio, vai ser esse módulo de abertura, mas também 13 e 14 de junho, o mesmo módulo. No de 13 e 14, Ingra Liberato estará com a gente fazendo esse módulo. Então, quem quiser ser colega dela, bora. E ela vai estar no comecinho do módulo de fundamentos. Ela vai estar junto comigo ensinando sobre Bert Hellinger. Ela vai estar com a gente nesse primeiro momento, fazendo todas as dinâmicas, enfim. Vai ser bem legal. Então, quem tiver interesse, pode falar com a gente, tá bom?
Tudo de bom. Em té.